Tá certo. Vou compartilhar já aqui. Então, pessoal, vou me apresentar brevemente, né? O Clécio já me apresentou um pouco, né? Meu nome é Nicolas Cardoso, eu sou aluno do professor Wagner Machado, né, no grupo de pesquisa de avaliação em bem-estar e saúde mental, né? Então, hoje, a ideia é falar com vocês, né, fornecer uma breve introdução, na verdade, ao Orange Datamine, né, que é um software de mineração de texto. Na verdade, ele faz várias outras análises, né, ele é um software de análise estatística, mas o forte dele é a mineração de texto e técnicas de machine learning também, né? Então, para quem tem interesse em trabalhar com machine learning, ele também é um software que monta modelos preditivos com redes neurais e coisas afins. Tá? Então, eu vou colocar em tela cheia aqui, eu fiz uma breve apresentação para vocês, só para dar um contexto do que é o Orange, enfim, e depois a gente vai colocar a mão na massa mesmo, né, direto no software. Deixa eu só tirar isso aqui da tela. Deu. Tá. Então, enfim, eu faço parte do PPG de Psicologia, né, da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, e o título da minha tese de doutorado é Influência dos Vieses Psicológicos, Distorções Cognitivas e Traços de Personalidade na Tomada de Decisão dos Investidores Brasileiros. Né? Então, eu estou bem nessa área de finanças comportamentais e tomada de decisão de investidores. Então, os dados que eu vou utilizar hoje para mostrar para vocês como é que se usa o Orange para mineração de texto são dados reais que eu coletei ao longo do meu doutorado, tá? Em questões qualitativas. Então, dando continuidade. Então, o que é o Orange? Né? O Orange ele é um software de análise e visualização de dados. Né? Como eu falei no início, ele é muito útil para realizar análises de machine learning e text mining, né? Mineração de texto. Por que usar o Orange? Né? Então, embora existam vários outros softwares de análise de dados que fazem as mesmas análises, muitas vezes que o Orange faz, regressão logística, regressão linear, etc., o Orange ele tem uma interface muito mais amigável, né? Ele facilita muito a aprendizagem, ele é algo muito didático. Então, né, na sequência, vocês vão ver como é que funciona esse software, mas além dele ser fácil de mexer, ele tem campos, né, de tutoriais. Então, comecei a mexer em alguma análise que eu não sei como rodar ou como é que eu tenho que fazer aqui. Ele tem um símbolozinho de interrogação do lado de cada coisinha que você vai fazendo ao longo do software e ele explica passo a passo como fazer cada análise ou inserir um banco de dados, por exemplo. Um ponto muito forte do Orange é que não é necessário nenhum conhecimento estatístico ou de programação. Então, você não precisa saber programar, como, por exemplo, no R. Né? Se você vai usar o R, você precisa escrever lá uma linha de comando, até para ele gerar um gráfico, uma tabela, para colocar cor nessa tabela. Né? Então, o Orange ele já faz tudo isso de forma automática, sem que você precise entender de programação. Você só precisa saber arrastar e clicar nos iconezinhos que vão aparecendo na tela. Então, ele é muito mais intuitivo e didático de utilizar. Tá? E, além disso, ele é muito atrativo para os papers. Né? Então, quer dizer, você consegue já formular tabelas e gráficos no próprio Orange, que você consegue depois exportar e colocar direto no artigo, já alguns gráficos coloridos, por exemplo, de análise de redes, já com os nodos e as arestas, pronto, né? Já para enviar para publicação o artigo. Né? Então, em linhas gerais, ele vai acelerar a velocidade de produção das pesquisas e facilitar a vida dos usuários. Eu deixei aqui o link, né, para quem quiser baixar, não sei se o pessoal baixou. Né? Claro, vocês não vão conseguir propriamente rodar todas... vocês não vão conseguir rodar todas as análises que eu vou rodar ao longo da apresentação, porque vocês não vão estar com o mesmo banco que eu vou estar utilizando, mas vocês podem ir mexendo ao longo da apresentação, caso seja do interesse de vocês, já para ter uma ideia de onde clica, como insere as fórmulas que eu vou ensinar ao longo dessa apresentação. Tá? Ele está disponível em versões para Windows, Mac, OS e Linux. Tá? Então, tem para todas as plataformas. Bom, eu deixei aqui um breve roteirinho da nossa apresentação. Tá? Esse slide eu vou enviar depois para o Clécio, junto com alguns papers e tutoriais, para quem tiver interesse em se aprofundar mais nessa ferramenta. Tá? Então, eu deixei aqui meio que um guideline, para caso alguém vá tentar replicar isso, depois saber o passo a passo, o que tem que sendo feito para conseguir rodar a técnica de mineração de texto. Tá? Então, antes da gente ir para o Orange, eu acho que tem uma etapa mais importante, que é a gente falar de bancos de dados. Né? Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente coloca lá a nossa pesquisa online, num Qualtrics da vida, num SurveyMonkey, enfim, né?
e a gente baixa depois esse banco pronto, né, com os resultados dos participantes. Então, aqui a gente tem um Excel com várias perguntas, né? Cada coluna aqui são respostas de uma pergunta e cada linha é resposta de um participante, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar aqui com essa questão 12, que é a seguinte: na sua opinião, o que pode influenciar a capacidade de tomada de decisão dos investidores individuais, né? Pessoa física que investe em renda variável. Então, a gente tem aqui a lista, né, de respostas de cada participante. Então, percebam que isso aqui é o dado bruto, né? Então, o primeiro participante respondeu: grande quantidade de informação difusa, grande quantidade de canais... Ô, Nicolas, dá um zoom para nós no Excel aí. Ah, claro. Uhum. Vou deixar. Tá. Então, grande quantidade de informações difusas, grande quantidade de canais de informações, hot topics do momento, acesso à internet, renda atual, escolaridade, família, né? Então, esse é o dado bruto. Então, aquela ideia de análise de conteúdo, né, da análise qualitativa, bom, eu vou ter que agrupar esse dado em categorias de resposta, porque daqui a pouco alguém respondeu notícias, o outro respondeu jornais. Então, é a mesma coisa que o participante está falando, só que eu vou ter que ir agrupando essas categorias. Isso o Orange ele não vai fazer para vocês, ele não vai agrupar respostas similares, que são sinônimos, ou que entram numa mesma categoria de resposta de uma análise de conteúdo ou de uma análise temática. Isso ainda vai ser trabalho manual do pesquisador, tá? Dá para fazer isso antes de inserir os dados no Orange ou depois de limpar o texto, tá? Geralmente eu faço isso antes. Por quê? Se você deixa para fazer depois de rodar no Orange, o que o Orange vai fazer? Ele vai remover, por exemplo, vírgulas, pontos, termos entre aspas, parênteses, acentos, etc., né? Então, se eu junto essas categorias antes de colocar no Orange, eu sei que isso daqui, né, grande quantidade de informações difusas, é uma categoria, é um termo, né, uma frase de resposta, o participante separou por vírgula ali, eu consigo saber onde começa e onde termina. Se eu rodo no Orange, eu já não vou ter mais essas vírgulas, então às vezes eu não vou saber o que é categoria 1, o que é categoria 2, enfim, tá? Então, o ideal, para quem for trabalhar com esse tipo de dado, for montar categorias de resposta no formato que lembre uma análise de conteúdo, é interessante fazer essa categorização antes de subir o arquivo do Excel no Orange, tá? Isso é bem importante. Uma outra coisa que eu não falei, né, que vocês podem me interrompendo a qualquer momento da apresentação, tá? Eu sei que vai ser bastante informação, não é uma técnica muito difícil, assim, muito complexa, mas são muitas informações, são muitos passos, então podem me interrompendo e questionando em cada etapa, tá? Bom, feito isso, né, visto esse banco bruto e separados em categorias, né, eu vou mostrar para vocês como é que fica o dado tratado, né? Então, isso aqui eu montei manualmente, né? Eu peguei aquelas respostas da questão 12, tá? Então, por exemplo, o primeiro participante lá que falou de acesso à internet, etc., né, eu transformei em categoria de acesso à informação, notícias, capacidade financeira, educação e família, tá? Essa abreviação aqui, dá para fazer no Orange ou dá para fazer de forma manual antes, tá? Eu prefiro fazer antes, por quê? Porque o Orange ele pode reduzir ao radical da palavra. Então, por exemplo, a educação ele até reduziria para eduque, mas se eu quisesse colocar uma sigla aqui, chamar de ED, né, o Orange não ia fazer isso. Então, é interessante já categorizar antes, dependendo de como vocês vão trabalhar com esse dado, tá? Por que é interessante reduzir, né, o tamanho das palavras? Porque como a gente vai trabalhar com análise de rede, esses termos aqui, eles vão ficar dentro da rede. Então, cada bolinha, cada nódo da rede vai ter uma dessas palavras dentro dela. Então, se vocês têm uma rede com muitos termos, com muitas palavras, vai ficar uma bagunça, não vai dar para ler direito o que está ali, o que é cada nodo. Então, é interessante tentar reduzir o tamanho das palavras e, em alguns casos, até mesmo utilizar siglas, né? Colocar só a letra inicial de cada palavra. Tá? Bom, feito isso, então, trabalhei... Né, Ô, Nicolas, pode falar. nessas categorias aí, tu tinha alguma teoria a priori ou tu foi indo por similaridade, foi categorizando, e se alguma coisa não categorizou, tu tirou fora? Perfeito. Dá para fazer das duas formas. No meu caso, eu fui por similaridade, porque é isso, né? Como eu falei ali, é notícia, é jornal, é tolerância ao risco, é medo de se expor ao risco. Então, foram categorias, eu fui montando as categorias por similaridade, mas dá para utilizar, sim, alguma teoria prévia, dependendo do tipo de análise, né? Até se for análise temática, também é mais recomendado utilizar alguma categoria prévia, algum critério prévio, enfim, tá? Dá para fazer das duas formas. Quanto a tirar fora, não, eu não tirei nenhuma resposta, eu excluí daqui.
do banco inicial, mas no Orange sim, tá? No Orange eu utilizei um filtro, agora eu vou mostrar para vocês, que é de número de citações, né? Número de frequência de que aparece as respostas. Pode falar, Júlia. Quanto à nomenclatura ali, é algo técnico, mas tu consegue garantir que sempre a mesma palavra vai ter a mesma sigla? Tipo ali, Access Info vai ser sempre Access Info quando se tratar disso? Não sei se eu te entendi, como assim? Vamos lá. Tu tem, tipo, uma espécie de glossário Sim, em que... sim. Eu não botei aqui, né? Mas tem uma outra aba no meu banco aqui que eu tinha trabalhado com todos os termos que viraram aquela palavra. Isso é importante legal. que tu trouxe, porque assim, embora tu não vá reportar esse dado no paper, tu vai reportar pelo menos alguns exemplos para o avaliador entender o que tu fez, né? Então, até vou mostrar isso, bem importante isso que tu trouxe. Então, no método do artigo aqui, ó, análise de dados. Aqui eu explico todo o processo do Orange, como é que é feito, e eu dou exemplos, né, como as palavras foram classificadas. Então, por exemplo, termos como risco, limite de risco da carteira, risco-retorno, compreensão de risco foram agrupados na categoria TOL risco, né, que é tolerância ao risco. Então, é importante colocar pelo menos 1 ou 2 exemplos para passar uma ideia para quem vai avaliar teu artigo de como tu fez isso, né? E, claro, e ter esse dado bruto, porque vai que o revisor pede, eu quero olhar quais foram os termos que tu agrupou, né? Pode acontecer. Então, é bom tu ter isso salvo em algum lugar, sim, tá? Isso é bem importante. Recomendo fazer a disciplina lá da Miriam, né? Categorias axiais, coaxiais, para poder chegar nessa base aí, usando análise de conteúdo. Isso é legal. Bom, então é isso, né? Da parte pré-Orange, é isso. Aí a gente vai para o Orange, né, propriamente dito. Então, essa é a interface inicial do Orange, né? Vocês baixam, abrem o Orange, vai ser essa primeira tela que vocês vão enxergar, né? Na verdade, isso aqui da esquerda vai estar fechado. Eu acho que ele travou por algum motivo, já vou descobrir por quê. Não, na verdade não. Ou sim. Deixa eu abrir ele de novo. Acho que agora vai. Vocês vão abrir ele, provavelmente ele vai estar com esses menus fechados, então tem várias análises de dados que dá para fazer nesses menus, né? O primeiro menu é sobre dados, então é para importar dados, arquivo de Excel, enfim, dá até para escrever scripts em Python, para quem é mais avançado em programação, quiser programar o Orange para fazer alguma coisa, é possível também, tá? O segundo menu é para visualização dos dados, então vocês conseguem montar boxplot, scatterplot, dentre outros, tá? Terceiro menu são para modelos, então, eu quero criar uma análise de rede neuronal, né? Eu quero ver um modelo de regressão logística, regressão linear, ele também faz. Ele também tem uma aba para predição, então, para quem quiser trabalhar com estudos de predição também é bem interessante os modelos que o Orange gera, tá? E o que nos interessa hoje é esses 2 últimos menus aqui, de mineração de texto e network, tá? Então, a gente vai se dedicar um pouco mais sobre isso aqui hoje. Bom, então qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou trabalhar, enfim, com qualquer análise, né? É importar o meu banco de dados para dentro do software, né? Então, no Orange, tem algumas formas de se fazer isso, né? A primeira é vindo aqui na esquerda, selecionando esse arquivinho aqui de corpus, tá? No menu de text mine, dá para arrastar, clicar e arrastar para cá, tá? Uma outra forma de inserir tanto essa ferramenta como qualquer outra aqui no workflow é com o botão direito do mouse, e aí ele abre uma BIA de search, então vocês podem buscar por nome de análise de dados ou nome do documento que vocês querem inserir, né? Então ali tem corpus, se eu quisesse pegar alguma coisa de análise de rede, é só colocar network, aqui ele puxa todas as análises de rede disponíveis dentro do software, tá? E uma outra forma ainda é simplesmente clicar aqui no ícone, que ele já vai colocar no meu workflow aqui, onde eu vou trabalhar os meus dados, tá? Bom, então, coloquei aqui, eu posso arrastar ele, posicionar como eu bem entender ele na tela, tá? Feito isso, eu vou clicar nesse corpus aqui e vou importar o meu banco de dados, que é aquele banco do Excel ali já com os dados tratados que a gente viu. Eu vou identificar onde ele está no meu computador e vou importar ele para cá, tá? Uma coisa interessante, tá? Que dá para fazer também, ó. Vocês veem que aqui ele está aparecendo a pergunta, né, que é a questão 12 do banco de dados. Se vocês tivessem um banco de dados com várias outras perguntas, vocês também poderiam trabalhar com essas questões em conjunto ou
colocar aqui para a coluna da direita, ó, as perguntas que vocês não querem que ele processe. Então, vocês poderiam excluir da análise de dados de vocês. Bem similar ao SPSS, na verdade, quando tem lá para selecionar as variáveis, tá? Bom, feito isso, o banco está carregado, né? Está dentro do Origin. O segundo passo é visualizar esse banco, sempre importante, né? Então, é o Corpus Viewer, que também tem aqui nesse mesmo menu. Ou, né, dá para buscar também com o botão direito do mouse, escrever Corpus Viewer, e ele aparece aqui, tá? Ou clicar na esquerda ali. Ô, Nicolás, então só lembrando, né? O corpus é o banco de dados em forma de texto. Se fosse números, não seria corpus, a gente usaria o data, né? Isso, que é aí a seria base aquele de outro menu dados. lá de cima, Data, né? Aquele aí tem Isso. file, tem CSV. Então, como a gente está chamando de texto, a gente vai direto no corpus, né? Porque é um corpo baseado de texto. Perfeito. Na verdade, ele podia ser tanto de texto como uma base de artigos, alguma coisa assim, por exemplo, PubMed, né? Isso até é uma coisa que eu não... Twitter, entre outras coisas, né? até vou falar isso por cima, acho que é importante, alguém, né, pode ter interesse nisso, né, quem pesquisa em marketing, por exemplo, né, ele tem uma ferramenta aqui, tanto para puxar dados ó, do Twitter, do New York Times, The Guardian, Wikipedia e PubMed, né? Então, se vocês clicarem aqui no do Twitter, dá para logar com alguma conta do Twitter, selecionar quais palavras-chave são do interesse, né? Colocar, se vocês querem buscar em conteúdos de tweets ou por nome de autores, de figuras públicas, enfim, a língua que vocês querem buscar essas palavras, o tamanho máximo dos tweets, e aí ele vai recuperar uma base de dados de tweets para vocês trabalharem em cima, né? Então, tem vários papers publicados com esse tipo de análise de mineração de texto de Twitter, tá? Então, dá para fazer no Wire também, é bem interessante, tá? Isso também serve para New York Times, The Guardian, enfim. Tá? Nicolas, com licença. Diga. Olha só, quanto a esse negócio do Twitter, há um tempo atrás eu estava vendo como fazer e agora mudou recentemente, né? Recentemente não, mas para o início do ano, mas tem que ver, porque existem algumas limitações para quantos tweets a gente pode pegar. Então, só com uma conta normal, muito provavelmente não vai se conseguir conectar. Antigamente se conseguia, tá? Mas o Twitter andou apertando para fazer esse tipo de coisa. Tem que se cadastrar e fazer uma conta colocando para que tu quer usar aquilo e aí fazer uma conta especial de researcher. Eu não sei como é que está exatamente o processo, mas aí tu consegue um acesso para a API do Twitter para fazer esse tipo de coisa, inclusive para usar o Orange. Eu dei uma olhada no início do ano, mas aí eu fui fazer outras coisas e acabei abortando a ideia. Só que eu sei que antigamente a gente conseguia, tinha várias, era bem fácil de conseguir isso. Agora não está mais tanto. Bom, ótima a tua contribuição, né? Acho que para quem for trabalhar já fica a dica, né? Eu, particularmente, nunca trabalhei com dados do Twitter, eu só sei que dá para fazer, mas bom saber que está um pouco mais complicado. Mas, não, tá um pouquinho. Não, mas parando para pensar é algo bom até, né? Do que qualquer um poder baixar esse dado, tu ter uma conta de um pesquisador, alguma coisa assim, até que faz um certo sentido, sim. Né? Mas é interessante, né? Bem bacana. Bom, então voltando, né, isso aqui é só para vocês saberem que existe mesmo o Twitter, essas outras opções, PubMed, dá para importar a base de artigos de lá, enfim. Tá? Então, retomando ao que a gente estava vendo. Importou o banco aqui, o corpus, né, porque são palavras, né, são respostas em texto. Próximo passo é visualizar esse corpus, né, para ver se está tudo certo, para ver o que tem que alterar. Vocês conseguem visualizar dentro do Orange, não precisa ir lá no Excel e olhar para o Excel, né, dá para olhar dentro do Orange. Então, é só colocar o Corpus Viewer, e como é que eu vou conectar um com o outro? Simplesmente é puxar e arrastar. Então, eu clico aqui nessa linha pontilhada do corpus, arrasto e ligo com o Corpus Viewer. Pronto, né, vocês já conectaram o banco de dados. Né, dá 2 cliques em cima do Corpus Viewer e abre essa tela, né, onde aparece aqui as respostas dos participantes, né, cada linha é uma resposta, aparece ali a pergunta, enfim, né, qual foi a pergunta feita. Se tivesse mais perguntas aqui, ia aparecer também as demais perguntas. Tá? Ó, aqui ele reclamou de alguma coisa que eu fiz. Isso é uma outra coisa interessante. Se tiver qualquer erro, ele já te avisa. Né? Ele é bem interativo. Ele não vai esperar tu estar no final da análise, ter feito vários processos para te avisar que deu algum erro. Tá, aqui ele está reclamando que eu não selecionei a pergunta que eu quero. Então, eu tinha que clicar aqui na questão 12 para ele entender que eu estou analisando esse dado aqui. Basicamente isso. Tá? Perfeito. Bom, feito isso, o próximo passo, na verdade, é o passo mais importante da mineração de texto, que é a etapa de processamento do texto. Né? Então, a gente tem aqui pré-processamento de texto. Tá?
Um erro muito comum que o pessoal faz aqui, às vezes, é ter uma ideia que é um fluxo contínuo, né? Que eu estou acrescentando coisas aqui, então que um passo vem depois do outro. Na verdade, não, né? Tem que pensar no próximo passo lógico. Então, por exemplo, se eu ligar aqui a visualização do banco de dados com processamento de texto, não vai acontecer nada. Ele vai dizer que deu um erro aqui e não tem banco de dados carregado, né? Por quê? Porque eu estou tentando ligar o ícone de visualizar o banco, né? Quando, na verdade, o que eu tenho que ligar aqui é o meu banco de dados, né? No processamento de texto. Pode falar, Júlia. Olhando agora essas conexões e as tools que tu tá colocando, isso me lembrou muito do Alteryx, não sei se tu conhece. Não conheço, não. Enfim, é uma dúvida, é um software muito parecido, eu não sei se ele chega a conseguir fazer text mining também, mas o Alteryx, ele faz infinidades, assim, com dados, né? As tools que tu tem de opção mudam conforme o que tu vai fazer, né? Pelo que eu tô vendo ali, tipo, se tu vai fazer text mining, tu tem essas tools, se tu vai usar data, tu tem outras. Tu consegue usar tools de data na text mining ou nem faria sentido? Depende do que tu vai analisar, né? Depende de qual análise tu quer rodar. Por exemplo, o que a gente vai fazer aqui hoje vai ser uma integração do text mining com o network, né? Em geral, uma coisa é text mining, outra coisa é network. Eu vou integrar as duas. Então, tu consegue integrar se fizer sentido para análise, para o teu dado, pode integrar sim. Não estamos excluindo. Bom, enfim, então a gente liga o banco de dados na etapa de processamento do texto. E aí aqui sim, aqui é onde vai acontecer a maior parte do tratamento do dado da mineração de texto, né? Então a primeira coisa que a gente tem, eu vou botar em tela cheia aqui, eu achei que ele ia dar zoom, mas não... Enfim, não sei se dá para enxergar, mas ele não aumenta. Infelizmente ele não aumenta o tamanho da letra. Bom, o primeiro passo que a gente tem é esse passo aqui de transformação do dado, tá? Então, a primeira opção marcada aqui é para transformar todas as palavras do texto colocar em letra minúscula, né? Por quê? O que acontece? Se tu tiver uma palavra em letra minúscula e a outra em letra maiúscula, a base de dados ela vai entender que são duas palavras diferentes. Então, eu tenho caso em minúsculo e caso em maiúsculo, a base de dados, em geral, vai achar que são dois termos diferentes, duas categorias diferentes, e não são, né? É a mesma coisa, são sinônimos. Então, quando você padroniza esse texto para tudo em letra minúscula, ele entende que é uma categoria só, vai juntar uma palavra só. Tá? Segunda coisa que dá para fazer é remover os acentos, pelo mesmo motivo. Tá? Também dá para remover aquelas palavras em HTML, que às vezes você está usando, sei lá, alguma matéria de jornal, alguma coisa assim, e vem com aquele hiperlink, que se você clicar na palavra, sei lá, casa, ali no meio ele vai abrir um site lá para venda de imóveis, sei lá eu do que, né? Então ele já remove isso também, porque poderia dar algum problema durante a análise de dados. E também remove links que tenham perdidos no meio do texto por qualquer motivo. Tá? Então esse é o primeiro processo chamado de transformação, né? Vai transformar, vai padronizar esse dado basicamente. Nosso segundo processo é o de tokenização, né? Aqui você vai dizer para o Orange como você quer organizar esse dado. Então, a primeira alternativa aqui de word punctuation, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai separar as palavras respeitando a pontuação. Então, se o participante colocou vírgula, ele vai entender que tudo que está atrás daquela vírgula é um termo, é uma categoria, e vai agrupando por vírgulas por ponto. Ele vai respeitar essa ordenação que tiver no banco de dados de vocês ali do Excel. Ô, Nicolas, não esquecendo, né, que o que tu fez antes de ir para o Orange também já é um pré-processamento, onde tu fez todas as categorias. Aqui a gente também poderia fazer, por exemplo, colocando um dicionário de stop words, né? Eu quero que remova os de, os para, os todas aquelas, quando a gente faz uma análise de conteúdo e tem todas aquelas interjeições e proposições, verbos de ligações, que às vezes não é necessário, né? Então, eu posso ter um dicionário e subir esse dicionário que ele remove essas palavras também. Perfeito. Exatamente. Isso foi como eu falei no começo da apresentação, né? Eu fiz aquele pré-processamento, né? Por aquela questão, né? Olha, eu acho que é melhor organizar as categorias antes, né? A priori, do que depois, durante o Orange, porque ele vai remover, então, as vírgulas, os pontos, enfim, né? Mas dá para fazer isso aqui também, ele vai remover também vírgula, ponto, tudo aqui. Na verdade, até naquele dado tratado, nesse banco que eu subi, eu não removi, por exemplo, letra maiúscula e letra minúscula, né? Então tem coisas que ainda não estão totalmente tratadas, porque ia me tomar um baita tempo, eu deixei para fazer isso no Orange mesmo, né? Então, deixa marcadas essas opções aqui. Bom,
Uma outra opção aqui que ele tem é de espaço em branco. Então, também dá para separar as palavras por espaço em branco, né? É um tipo de ordenação do texto que dá para fazer. A outra é por sentença, tá? Então, ele vai manter, ele não vai excluir esses termos que o Clécio falou, se for marcado essa opção de sentença, ele vai manter preposições, artigos, e ele vai deixar as frases inteiras, ele vai separar por frases, tá? Se for marcada essa opção aqui de tokenização. A última opção é de tweet, que eu particularmente nunca usei, eu imagino que seja para trabalhar com dados do Twitter, não sei, né? Acredito que seja isso. For tweets. Então, se tu passa o mouse em cima, ele te dá a definição. Enfim, ele deve ter algum algoritmo especial para tratar os dados do Twitter, tá? Não sei exatamente qual vai ser a diferença disso. Bom, e esse RageXP aqui, né, ele vai fazer o seguinte, ele vai separar enfim, o texto, né, que a gente incorporou ali por palavras, né? Então, ele vai remover essas preposições, esses artigos, como o Clécio comentou ali, né? Esse /W+, ele vem por padrão no Orange, né? Ele basicamente serve para indicar que o que está sendo mantido são palavras, né? Words. Tá? Bom, a próxima etapa que a gente tem é a de filtro, né? De filtrar esses termos. Então, a gente tem as stop words, né? Que é justamente isso, preposições, artigos, meu, minha, para, a, os, na, enfim. Né? A gente tem que filtrar o idioma, isso aqui é bem importante, tá? Às vezes o pessoal esquece de filtrar o idioma, ele vem por padrão, eu acho que em inglês, e aí você está rodando um banco em português com um dicionário de inglês ali, né? Então, às vezes, saem uns dados bizarros, assim, tu vai olhar, é porque esqueceu de marcar a opção de idioma aqui. Como o Clécio falou anteriormente, dá para acrescentar manualmente aqui algum dicionário que vocês tiverem desenvolvido ou baixarem da internet os termos que vocês querem manter ou remover, né? Então, nessa primeira opção de Stop Words, eu posso importar um arquivo TXT, um bloco de notas normal, e ele vai remover todas as palavras que tiverem dentro desse bloco de notas, né? Então, eu tenho algum termo específico, uma frase que eu quero remover, pode importar aqui, tá? Isso não é necessário para preposições, artigos, esses termos mais gerais, porque ele já faz isso automático, não precisa subir um dicionário aqui, ele já tem o dicionário dele para remover preposições e artigos, tá? A opção de baixo aqui do Lexicon, ele faz o oposto, tá? Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados e eu só quero manter determinadas palavras-chave, eu quero pesquisar, baixei um banco de dados lá do PubMed e eu só quero pesquisar artigos que tenham Network Analysis no título. Então, eu subo aqui um arquivo de bloco de notas e coloco ali Network Analysis. Ele só vai manter os dados que tiverem essa palavra-chave. Tá? Então, isso aqui também é bem útil, até para revisão sistemática, inclusive. Tem muita revisão sistemática de mineração de texto surgindo agora, utilizando esse tipo de técnica. Tá? Próxima etapa de filtro também, é a mesma da etapa anterior ali, o RageXP, e aqui basicamente vocês podem configurar quais caracteres vocês querem remover do banco de dados. Então ele já vem por padrão esses caracteres especiais aqui, barra, contra barra, parênteses, aspas, vírgula, ponto, enfim, né? E vocês podem acrescentar mais alguma coisa. Percebam que aqui não tem nada dizendo que ele vai remover números do banco, né? A princípio ele não vai remover nenhum dado numérico. Se vocês querem que ele tire números do banco, é só colocar aqui, 0, 1, 2, 3, 4, enfim, até o 9, e ele vai remover também qualquer resposta numérica que tenha no meio do banco. Tá? Por padrão, ele não vem com isso. Bom, o próximo dado que a gente tem é a frequência que as palavras aparecem no documento. Isso aqui é bem importante. Tem duas formas de separar. Tá? Uma é a frequência relativa, que basicamente varia de 0% a 100%, né? Então, se eu colocar 0,10 aqui, eu estou dizendo que eu quero que o banco de dados mantenha todas as palavras que foram citadas por 10% dos participantes, né? Que apareceram em 10% das respostas, até 100% das respostas. Tá? Eu, particularmente, não gosto muito de usar a frequência relativa nessa etapa, porque, enfim, ele pode excluir algum termo. A frequência relativa ela vai variar dependendo do tamanho da amostra que tu tem. Então, se tu tem 20 participantes, menos de 20 participantes, na verdade, 10% já é menos do que 2 respostas, enfim. Então, eu uso geralmente a frequência absoluta e coloco aqui, bom, eu quero só as palavras, as categorias que foram reportadas por 2 ou mais participantes, né, que apareceram 2 ou mais vezes. O que apareceu uma vez só, eu vou excluir do meu banco de dados, né? Aqui eu coloquei 100 porque eu estou trabalhando com um banco de dados pequeno, de 20 e poucos participantes, então nenhum termo vai aparecer 100 vezes. Mas se vocês quisessem colocar 1.000, 10.000, aqui não tem problema nenhum. Tá?
ele também tem uma opção aqui de Most Frequent Tokens, né? Então, apesar dessa seleção aqui de frequência de documento, vocês também poderiam selecionar para ele mostrar somente os 100 termos mais relevantes que foram mais citados, tá? Também tem essa opção de resposta. E, por fim, ele tem esse post tags aqui, né? Que eu nunca cheguei a usar, mas o que ele faz é o seguinte, ele vai manter no banco somente palavras que sejam verbos, por exemplo, né? Então, post tags verb, né? Ele vai identificar dentro do possível, do dicionário dele, o que são verbos e vai manter só verbos. Também dá para acrescentar aqui substantivos e outros termos, tá? Acho que é isso dessa etapa, tá? Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Beleza. Bom, a próxima etapa, então, é a gente transportar esse texto, né, esse corpus que a gente gerou, já pré-processou ele, transformar em uma rede, né? Então, a gente tem a opção aqui, ó, de corpus to network, né? Então, é basicamente a mesma coisa, vou colocar na tela, vou ligar um no outro e tá lá, né? Ele já transformou esse dado numa rede. Aqui eu tenho algumas configurações da rede. O mais importante de lembrar aqui é de selecionar o Word, né? Porque a gente está trabalhando com um banco de palavras. Também seria possível selecionar a opção de documentos, né? De novo, aquela ideia de se eu estou trabalhando com artigos, peguei uma base lá do PubMed, estou vendo vários arquivos, eu trabalharia com a opção de documentos ao invés de Word, né? Na prática, o que vai acontecer? Os nodos das redes, né, que são aquelas bolinhas que aparecem na rede, cada bolinha da rede vai ser uma palavra ou seria um documento, caso eu estivesse trabalhando com documentos, tá? Então, é isso que mudaria. Bom, aqui a gente tem 3 opções para alterar. Geralmente se deixa padrão, dependendo do objetivo, né, que vocês têm com a rede, mas explicando brevemente, o window size é o tamanho da rede, né? Então, isso pode ser alterado depois, em geral não tem muito por que mexer aqui. O frequency threshold, que tem aqui embaixo, ele é a mesma coisa que a gente viu na etapa anterior ali de frequência. Então, como eu já fiz isso na etapa anterior, eu não preciso fazer de novo aqui, né? Então, se eu deixar ele em 1, basicamente eu estou dizendo que palavras que apareceram uma vez vão aparecer na rede. Mas, de novo, pensando na sequência lógica, se eu já tratei esse dado ali atrás, ele já excluiu do meu banco de dados todas, né, os termos que apareceram somente uma vez. Então, mesmo que eu deixe um aqui, só vai aparecer termos que apareceram 2 vezes ou mais. Tá? Ele já deletou isso, ele não vai incluir de volta porque eu deixei um aqui. Tá? Isso é importante. Agora, se eu colocasse 3 aqui e colocar em start, aí sim, aí ele vai remover todos os termos que apareceram 2 vezes no banco, né, ele vai deletar, porque lá atrás eu tinha marcado 2 vezes. Tá? Por que tem isso aqui? Né? Não é que seja um dado repetido, é que, na verdade, né, tem como eu trabalhar esse dado aqui sem passar por essa etapa de processamento, dependendo do tipo de análise de dados que eu estou fazendo, técnica que eu estou usando, então eu poderia fazer esse filtro de frequência nessa etapa aqui, em vez da etapa anterior. Tá? E a primeira opção aqui de threshold, ele diz respeito às arestas da rede. Tá? Então, aqui, basicamente, é quantas ocorrências de termo, né? Quantas vezes tem que aparecer tolerância ao risco, né? Para que se conecte um termo no outro. Tá? Então, é basicamente para isso que serve. Aqui, geralmente, se deixa 1, porque senão ele vai começar a deletar respostas que, sei lá, apareceram 3 vezes, mas como não se conectou com outro nodo, ele vai deletar de qualquer forma. Tá? Então, se deixa 1 por padrão aqui. Acho que é isso. Próximo passo, então, é salvar a nossa rede. Né? Então, a gente vai lá em Networks, se eu não me engano. Isso, né? Vai clicar aqui na abinha de Networks e tem Save Network. Tá? Eu vou salvar a minha rede. Né? Vou salvar o documento, né? Salvar no meu computador, onde vocês bem entenderem, né? Que eu coloquei como exemplo da aula. Até deixa eu ver qual é o banco que eu estou aqui. É o dos profissionais. Tá? Então, para salvar como exemplo, aula profissionais. Beleza. Tá? Salvei a minha rede. Depois que eu salvei a minha rede, né, eu preciso importar ela para dentro do banco. Né? Então, eu crio a rede, eu salvo ela em um arquivo, né, que é o formato de rede, e aí eu vou importar ela para dentro do Orange, né, no Network File, que é dentro da aba Network também, a gente tem Network File. Né? E aí primeiro eu vou puxar o corpus do Network para a minha rede, para ele entender de onde é que está vindo os dados que eu criei, e vou importar, né, os demais parâmetros que ele precisa para estimar a minha rede. Tá? Beleza. Então, a gente já tem a rede criada aqui. Tá? Próxima etapa é analisar essa rede, né? O Network Analysis propriamente dito. Então, de novo, aqui na esquerda, a gente vai em Network Analysis e coloca já dentro do banco. Tá? Também é só ligar um no outro, né? Como a gente está passando um dado já que já está em formato de rede,
para um dado, né, para uma análise de rede, é network to network. Tá? Beleza. E aí aqui, quando a gente clica no Network Analysis, a gente tem duas caixinhas para marcar o que é do nosso interesse. Então, claro, tem vários tipos de análise de redes diferentes. Como a gente está trabalhando com uma rede de concorrência de palavras, né, de termos semânticos, o que nos interessa é o número de nodos, né, o número de palavras que vão aparecer na rede, o número de arestas, que é o número de conexões que acontecem entre essas palavras, né? E o degree médio ele gera aqui, na verdade, né? Caso alguém queira reportar isso no paper, ele não vai aparecer dentro da rede, esse número aqui, mas, em geral, não é necessário reportar. Né? Pode reportar, mas não faz muita diferença. Tá? E aí ele tem outros parâmetros de rede que poderiam ser úteis para outros tipos de análise de rede, dependendo do dado que vocês estão trabalhando, como densidade, diâmetro, enfim. Né? Aí são técnicas de análise de rede um pouco mais avançadas para dados, enfim, né, com números, normalmente. Tá? Bom, a outra aba a gente tem o Node Levels, né? Também, de novo, o que nos interessa? É o grau, né? O grau ele vai representar basicamente o número de conexões que cada palavra tem. Então, eu tenho lá tolerância ao risco, com quantas palavras tolerância ao risco está conectada. Isso que vai aparecer na rede. E a centralidade, que é o quão próximo do centro cada palavra está em relação a... Quão próximo do centro da rede cada termo, né? Cada bolinha está. Tá? É basicamente isso. Então, esses são os dados que nos interessam. Tá? E é isso, está marcado essas opções, eu já tenho a minha rede formada. Então, para visualizar a minha rede, né, eu vou em Network Explorer, aqui na esquerda também. Então, ele já coloca na minha tela. E também eu só vou conectar os pontos aqui. Tá? Aí, a gente já vai visualizar a rede propriamente dita. Tá? Bom, vamos lá. Aqui dá para editar a rede quase da forma que vocês quiserem, né? Tem pouca coisa que não dá para fazer aqui. Então, a primeira coisa que vocês têm que definir é como vocês querem reportar esse dado no paper. Eu quero reportar a centralidade, né? Eu quero mostrar qual é o termo central. Nesse caso aqui é conhecimento sobre investimento que está bem no centro da rede. Então, eu quero destacar isso no meu artigo. Bom, então tem uma legenda aqui na esquerda, né, que está marcada, né, para mostrar a cor pelo grau de centralidade de cada nodo. Né? Então, ele está dizendo que os nodos amarelos, né, são os que tiveram maior centralidade. Tá? Uma outra forma de apresentar esse dado poderia ser pelo grau, né, que é o número de conexões. Né? Então, também ele pinta ali. Não vai mudar muita coisa, porque o conhecimento sobre investimentos foi também a categoria que teve o maior número de conexões com outras categorias de resposta. Tá? E também dá para apresentar por frequência de palavras, né, que seria os termos que foram mais reportados. Né? O conhecimento sobre investimentos também foi o termo mais reportado, né? Ele foi reportado por 11 participantes. Tá? O tamanho dos nodos, né, das bolinhas da rede, também dá para alterar aqui. Então, eu posso configurar o tamanho dos nodos também por word frequency, por degree, ou por degree centrality. Geralmente, eu reporto pela centralidade. Então, tanto a cor quanto o tamanho de cada nodo, eu deixo por centralidade, porque eu quero mostrar o que foi mais central na rede. Né? Mas por que tu não reporta pelo degree, por exemplo, né, que é o número de conexões, que é um dado relevante também, enfim. Porque depois vai ter uma tabela complementar que vai junto com esse dado. Né? Dá para baixar uma tabela descritiva dessa rede aqui. Né? Eu vou mostrar para vocês na próxima etapa como fazer isso. Então, como na tabela eu já vou estar mostrando né, o número estatístico, o degree, quantas conexões teve, quantas respostas cada participante deu em cada categoria, né, não tem por que na rede também eu estar mostrando, evidenciando esse dado. Na verdade, ele aparece aqui, né, se eu passar o mouse em cima, ó, ele aparece ali a frequência de respostas, né, que foram 11 respondentes, o degree, que é o número de conexões com as outras categorias, então, conhecimento sobre investimentos está se conectando com outras 12 categorias de resposta, e a gente tem a centralidade, que ficou 0,48, né, que é o quão próximo do centro está esse conceito. Tá? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar ou remover os labels, eu também posso deixar uma rede só com os pontinhos, sem nenhum termo escrito nela. Tá? Eu posso transformar, em vez de eu mostrar as categorias de resposta, eu posso mostrar a frequência de palavras, né? Então aparece um número de respostas, eu posso mostrar o degree e eu posso mostrar também a centralidade. Né? Então vai muito de como o pesquisador quer apresentar o seu dado no paper. Tá?
Bom, normalmente eu deixo as palavras, né, os termos. Tá? O que mais que dá para fazer? Dá para aumentar ou diminuir o tamanho dos nodos, né? Geralmente eu deixo no tamanho máximo para ficar melhor de visualizar no artigo. Dá também para mexer na espessura das conexões, né, das arestas. Tá? Dá para remover a escala. Isso aqui não é muito útil, na verdade, né? Porque o interessante da análise de redes é justamente mostrar, né, quando tem alguma conexão mais forte. Então, por exemplo, aqui em notícias, né, quando tem esse traço mais forte, está mostrando que teve, né, mais de um participante que reportou, por exemplo, notícias e influencers, né, influenciadores digitais, né? Então, quer dizer, o indivíduo que pensa que notícias pode influenciar a tomada de decisão dos investidores individuais, normalmente também pensa, né, no termo influenciadores digitais. Então, são termos que estão próximos e que foram reportados por mais de um participante. É isso que está mostrando com esse traço mais forte aqui. Tá? Quanto mais forte o traço, maior o número de participantes que reportou as duas respostas. Tá? Então, enfim, não é muito interessante remover essa alternativa, deixar padrão, né? Não conseguir visualizar qual que foi mais relevante. Tá? Por algum motivo ele deixa fazer isso. Eu imagino que deva ter alguma análise de rede que não faz muita diferença ali a questão da aresta. Tá? Bom, tem uma outra ferramenta também que dá para mostrar, fazer um mapa de cor, né? Como se fosse um mapa de calor, na verdade, que é para mostrar qual termo foi mais relevante. Então, também seguindo a legenda aqui da direita, ele mostra, né, em amarelo o que foi mais relevante, em azul o que está mais distante, que teve uma centralidade menor, né, ficou mais afastado do centro da rede. Eu acho que daqui é isso. Tem mais uma coisa importante que é, basicamente, como vocês editam essa rede. Né? Então, aqui embaixo ó, tem um símbolozinho aqui de pintura, que vocês clicam, e dá para selecionar a fonte, né, das palavras dentro da rede. Então, eu quero botar tudo em Times 12 aqui, né? Dá para alterar, né, para a fonte que vocês bem entenderem. Normalmente, algumas revistas têm alguma fonte específica, então vocês já conseguem fazer essa alteração aqui. Né? Dá para aumentar o tamanho da letra também, então dá para deixar grande ou reduzir o tamanho, né, dependendo da vontade do pesquisador. Dá para acrescentar um título na tabela, se quiser. Geralmente eu coloco no Word mesmo o título, com uma caixa de texto, mas dá para colocar aqui também se quiser. Tipo, opiniões dos profissionais. Tá? E aí dá para aumentar também o tamanho desse título, colocar em itálico, enfim. Tá? A legenda ali da direita também dá para aumentar o tamanho dela. Também dá para colocar em itálico, se quiser. Tá? Então, tudo depende muito da norma da revista ou do que o pesquisador quer fazer com esse dado. Tá? Bom, eu acho que da rede é isso. Dá para salvar essa rede também, então eu posso salvar isso aqui como imagem, né, como PNG, SVG e PDF. Geralmente eu não salvo isso aqui, né? O que eu faço? Eu uso a ferramenta de captura do Windows. Né? Então eu vou ali, ferramenta de captura, né? Tiro um print aqui da imagem que eu quero, ele já gera a rede para mim, eu copio e colo direto no Word. Tá? Para mim funciona bem assim. Se quiser salvar primeiro a rede e depois importar, né, o arquivo de imagem no Word, vocês também podem fazer, fica a critério de vocês. Tá? Uma coisa importante que eu demorei um tempo para aprender, eu já vou adiantar para caso alguém vá trabalhar com isso aqui, quanto menor vocês deixarem a rede, né, tipo, conseguir reduzir ela, isso aqui é zoom do mouse, tá? Se você segurar a bolinha do mouse, ele rodar ela, ele dá zoom ou remove o zoom, tá? Então, quanto menor ela ficar e ainda estiver legível aqui, conseguir ler, identificar, melhor, tá? Na hora de criar a imagem, porque na hora de colocar no Word vai dar para enxergar melhor o tamanho dela. Quanto mais zoom tiver, mais difícil vai ser, as letras vão ficar menores, tá? Eu levei um tempinho para entender o que acontecia, porque eu aumentava o tamanho da letra, botava a fonte 20, 30, e continuava pequena no Word. Aí eu entendi que quanto mais eu tiro o zoom, maior fica a letra no Word. Tá? Então fica essa dica para vocês. Bom, acho que da rede é isso. Então, pronta essa rede, eu posso importar os dados dessa rede para uma tabela. Né? Então, a gente vai lá em Data Table, tá? E também eu puxo aqui do Network Analysis, né, da análise de rede que foi realizada, puxo para dentro da tabela de dados e ele já gera uma tabela. Então, ele cria ali as colunas. Eu também não consigo dar zoom nisso daqui, aparentemente. Mas, ó, a primeira coluna é as palavras, as categorias de resposta, tá? Então, eu tenho ali tolerância à perda, retorno esperado, enfim. O Node Label e o Word é a mesma coisa, tá? Ele cria esse Node Label porque ele puxa do nodo, né? Ele puxa do meu banco,
e ele puxa da rede que eu criei os nodos ali, as bolinhas. Então, como é o mesmo dado, ele fica repetido. Depois dá para deletar uma dessas colunas no Excel. Tá? Bom, ele cria também a frequência, né? Então, quantas vezes cada uma dessas categorias foi reportada. Então, 8 participantes reportaram vieses comportamentais, por exemplo. O degree, que é o número de conexões. Então, vieses comportamentais se conectou com outras 9 categorias de resposta. E a centralidade, né? O quanto mais perto ou mais afastado do centro da rede estava essa categoria de resposta. Né? Então, eu tenho essa tabela gerada. Como é que eu vou baixar essa tabela, então, para utilizar, né, no meu paper? Né? Eu vou salvar, né? Eu vou aqui em Save Data. Cuidado para não confundir, né, na hora de salvar, né? O Save Network, lá, se eu vou salvar uma rede, tem o arquivinho de Save Network e tem um arquivinho separado de Save Data, né? Eles estão em menus separados. Tá? Então, eu vou salvar os dados da minha tabela, também vou salvar onde eu bem entender no meu computador, e ele vai basicamente gerar um arquivo Excel. Tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, onde é que ele gerou. Aulas. Aqui. Ó, ele vai gerar esse arquivo aqui, tá? Ele vai baixar... Mas, na verdade, esse aqui eu acho que é uma versão que eu já editei. Deixa eu pegar o dado cru aqui. Aqui, ele vai baixar assim, ó. Então, vocês podem editar, né, essa tabela para colar no Word depois. Então, ele vem com Word Frequency, vocês podem colocar como frequência, né? Degree dá para colocar como grau, se for publicar em português, ou colocar DG, só a sigla, né? Degree Centrality DC, pode ser. Closeness Centrality não precisa. Word, aqui que eu falei, né? Word e Node Label. Vocês vão remover uma das duas, porque são dados repetidos, tá? Pode deixar só o Word. E aí nomeia aqui, pode ser, no meu caso, ali, como eu estou falando das opiniões dos profissionais do mercado financeiro, eu vou colocar como opiniões PRO, né? Que é opiniões dos profissionais. Eu poderia colocar também como categorias, então vai de como vocês estão tratando esse dado e chamando no artigo de vocês. Tá? Isso aqui é para ficar claro na tabela. E aí no paper, né, na versão final do paper, eu geralmente copio e colo do Excel já no Word, né? Então eu crio uma tabela no Word, em branco, né? Vejo o número de linhas, o número de colunas, e copio e colo do Excel direto no Word, né? E aí vai ficar mais ou menos essa tabela aqui, né? Então vai ter lá os fatores reportados pelo grupo de pesquisadores, pelo grupo de profissionais, investidor individual, frequência de resposta. Esse dado da frequência relativa ele é gerado no Excel mesmo, tá? Eu não gero ele no Orange. Eu somo ali no Excel, né, o total de respostas possíveis e faço aquela conta de calcular a frequência, né? Que 6 respostas equivalem a 8,7% do total de respostas possíveis. Tá? Degree, né, centralidade, e é isso. Né? Então, está aí a tabela de resultados que vai no artigo de vocês. Tá? Geralmente vai ter uma legenda gigante embaixo, porque, enfim, vai ser vários termos abreviados ou siglas e não vai ter muito como fugir de uma nota ali com vários termos explicando. Tá? E a figura também. Né? A figura vocês copiam e colam já como ela sai do Orange. Né? Então, é só copiar e colar no paper. Eu acho que é isso, gente. Não sei se vocês têm alguma dúvida, querem colocar alguma coisa. Bom, antes da Sabrina falar, Nicolás, diz qual que era a ideia do paper e por que essa análise foi feita e não outra análise. Tá, perfeito. Vamos para o paper, então. Bom, para entender um pouco, né? O título do paper é Análise de Perfil do Investidor, né? Discrepância nas opiniões de especialistas e investidores. Então, a ideia desse artigo, na verdade, embora ele tenha dados... Isso é uma coisa importante até que o Clécio trouxe, né? Porque, assim, ó, isso tudo que eu mostrei para vocês no Orange, esse processo todo, ele foi feito para uma questão. Então, esse paper, né, isso aqui é a resposta de uma questão qualitativa de um grupo de participantes. Então, aqui são respostas da questão 12 do meu questionário dos profissionais do mercado financeiro. Eu fiz mais 2 análises iguais a essa, tá? Inclusive para copiar e colar no Orange, né? Dá para dar Ctrl+C, Ctrl+V na análise de dados. Tá? Então, foi feita mais 2 análises idênticas a essa para a mesma questão 12. Uma para o grupo de investidores individuais e uma para o grupo de pesquisadores. Né? Então, é bastante dado. Além disso, tem outras perguntas nesse artigo. Né? Uma sobre suitability, que é
que perguntava sobre quais fatores deveriam ser analisados nos questionários de análise de perfil de investidor das instituições financeiras, e outra sobre vieses psicológicos, se eu não me engano, né? Quais vieses psicológicos podem influenciar na tomada de decisão. Então, foram vários dados no mesmo paper, tá? Mas a ideia central dele era essa questão do suitability, de mostrar que, bom, que o que se avalia hoje pelas instituições financeiras, né, não é exatamente o ideal. Tanto pela literatura, depois tem o dado na discussão mostrando que tem recomendação de órgão de regulamentação internacional, que fala da importância de avaliar viés comportamental, enfim. E no Brasil, a CVM só recomenda avaliar dado sociodemográfico, basicamente, né? E aí esse paper, ele serve justamente para mostrar que mesmo o investidor individual, o pesquisador e o profissional que trabalha no mercado financeiro, ele também concorda com isso, ele também fala da importância de avaliar viés comportamental, fator psicológico, etc. E aí fica aquela questão, bom, se todo mundo meio que concorda que é importante avaliar isso, por que não se avalia, por que não se tem uma regulamentação, né? Então, falando um pouco do paper, foi mais ou menos isso. Por que eu utilizei essa técnica de análise de dados, não utilizei outra técnica de análise de dados? Bom, na verdade, como são 3 grupos de respostas, o interessante aqui foi justamente conseguir fazer essa comparação. Então, se vocês olharem as figuras ali, né, cada uma delas foi criada uma rede, que nem eu mostrei ali para vocês no Orange, né, e eu coloco uma embaixo da outra, né, eu junto como se fosse uma figura só, e eu consigo mostrar essa diferença de respostas, né? Então, o que foi o central para o pesquisador, o que foi central para o profissional, para o investidor individual, e mostrar que tem, sim, diferenças nas opiniões de cada grupo de participante do mercado financeiro. Tá? Sabrina, eu acho, né? Oi, tudo bom, Nicolas? Prazer. Aqueles passos todos que você foi fazendo lá, ele não fica salvo ali no Orange, fica? Desculpa, esqueci de falar meio que o principal, desculpa. Aqui, assim, depois que vocês fazem isso daqui, ó, vocês vêm aqui em File na esquerda e Save, aqui, ó, Save As. Então, ele vai salvar esse workflow aqui, né? E quando vocês quiserem, é só clicar de novo, né, na pasta que vocês salvaram, que ele vai retomar esse fluxo. Eu vou salvar na área de trabalho para facilitar a minha vida aqui. Ó. Fica salva no computador, não dentro do software. Não, os dois, ele salva no teu computador, né? Mas no momento que tu clica aqui, ó, salvei na área de trabalho aqui o arquivo. Eu vou dar 2 cliques nele, ele já vai abrir no Orange a mesma pasta de trabalho que a gente estava vendo ali. Tá, obrigada. Ó, continua de onde tu parou. Inclusive ele já carrega tudo automático, ele já carrega todos os bancos de dados automaticamente, não precisa carregar de novo, a menos que tu mude de lugar. Se tu mover o Excel para uma outra pasta, aí ele já se perde, ele não consegue carregar de novo. Entendi, obrigada. Felipe? Oi, Nicolas, boa tarde, tudo bom? Eu acho que tu já acabou respondendo agora no finalzinho. Usar o mesmo workflow e só mudar o banco, porque eu vou incluir mais perguntas, como tu fez, copia e cola praticamente. Copia e cola, eu faço isso direto. Ele é bem perfeito. Valeu. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante, deixa eu ver onde é que está. Eu acho que é onde salva aqui, o Save Network, Save Data, tá? Ele tem uma opção, eu acho que por padrão ele vem com essa opção marcada aqui de salvar automaticamente quando se recebe novos dados. Eu sempre desmarco isso aqui, porque pode acontecer o seguinte, eu estou dando uma aula aqui hoje, por exemplo, eu estou usando o meu banco de dados, aí eu faço uma análise diferente, coloco alguma questão, mexo em algum banco, ele vai salvar automaticamente por cima do meu banco, vai gerar uma rede por cima do que eu fiz anteriormente. Então, assim, o conselho de quem já perdeu dados fazendo isso, não deixe isso aqui marcado, tá? Porque ele vai, se você mudar alguma coisa lá em cima no banco principal, para dar um exemplo, ou sei lá, porque copiou e colou, ele vai apagar a rede anterior. Então, se você copia e cola isso daqui, e importa um novo banco dentro dessa rede, ele, na hora de salvar, ele vai salvar automaticamente em cima da rede antiga do banco antigo, tá? Então, ele sempre lembra de desmarcar isso aqui. Perfeito, gente. Acho que chegamos no final, né? Então, a ideia aqui não é buscar todas as informações que tem no Orange, mas, a princípio, uma técnica que o Nicolas utilizou. Tem vários tutoriais muito didáticos no YouTube do Orange, DataMine. Eu até deixei no slide ali que eu vou te mandar. Aqui, ó.
eu coloquei links de tutoriais para utilizar essas duas técnicas que eu ensinei hoje, né, de Network Analysis e Test Mining, né, com o Origin. O próprio Origin tem isso, né, no site deles. E também algumas sugestões de artigos aqui. Esse aqui eu acho que é o mais importante para quem for começar. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou mandar o PDF também para o Clécio, mas também tem na apresentação, tá? Ele é um pôster apresentado no Congresso de Florianópolis, e ele é muito didático. Então, esse workflow que eu mostrei para vocês, eles tiraram um print e colaram dentro do paper, então eles mostram como é que, passo a passo, como processa esse dado, ele é extremamente didático, tá? E esses outros dois papers aqui, esse da esquerda é com dados do Twitter, e eu coloquei ele aqui porque ele é um paper que ele utilizou aquele outro software que vocês trabalharam. O Bibliometrics? Não, o VOS Viewer. VOS Viewer. Isso. Então, ele utilizou o VOS Viewer e o Origin. Ele utilizou as duas ferramentas para gerar os resultados desse paper. Então, é bem interessante. Eles analisaram tweets durante os ataques químicos na Síria, né? E aí eles utilizaram uma análise que tem ali no Origin, que é a análise de sentimento, ali, sentiment analysis, que eles vão utilizar para classificar palavras positivas e palavras negativas. É bem interessante o paper, tá? E também tem esse outro paper aqui que não utiliza o Origin, mas é aquela ideia que eu trouxe anteriormente, que dá para utilizar o Origin ou outros softwares para fazer uma revisão sistemática ou meta-análise com dados de mineração de texto. Pega lá o PubMed e utiliza algum dado para minerar os textos dos artigos ou dos títulos dos papers. Tá? E aí depois é só aguardar o artigo ser aceito, né, gente? Eles demoram um pouquinho. Muito boa. Então, tem várias funções, ele tem análises supervisionadas, não supervisionadas, né? Predição de modelo, treinamento de modelo. Então, é bastante interessante, é muito exploratório, assistindo alguns vídeos. Então, eu quis trazer o Nicolas justamente para ele mostrar esse processo, né? E a aplicação desde a análise de dados até o processamento desses dados com o Orange e o artigo propriamente dito, né? Então, a gente vai torcer aí para que o Nicolas aprove o artigo, que brevemente a gente possa ler ele na íntegra. E aí, acho que o Nicolas deixou o contato, aí quem tiver dúvidas, de repente quiser conversar um pouco com ele, né? Também fique à vontade. Tá? Então, é mais ou menos para a gente passar um pouquinho por cima aí, para entender um pouquinho como é que pode fazer mineração de dados, com uma abordagem mais quantitativa do que só mais semântica ou temática, né? Acho que é justamente isso, Clássico. O que eu fiz basicamente foi transformar o dado qualitativo em quantitativo, né? Acho que resumindo é isso. Né? Perfeito. Então, gente, ficamos por aqui, agradecemos todos e em breve eu vou subir o vídeo e compartilho com vocês ali para depois quem quiser olhar, acompanhar, futricar um pouquinho no Orange. É super legal mesmo. Perfeito? Boa tarde a todos, valeu, obrigado. Valeu, até mais.